estamos chegando para mais um episódio do Case Cast. Cases reais para pessoas reais. E hoje, como sempre, estou muito bem acompanhado. Vai ser um episódio incrível para você que quer virar a chavinha, que quer mudar de vida. Tenho aqui um exemplo aqui, uma triatleta, vou falar daqui a pouco mais dela, mas prometo que será um episódio assim muito saudável que vai te inspirar a ser uma pessoa melhor. Pessoal, mais um episódio chegando, estamos aí no episódio de número 27 episódios nessa jornada incrível do CaseCast, em parceria com a IES Marketing. Muito bom. Mudança de carreira após os 30. Olha, tem muita coisa legal que a gente vai falar por aqui. Mas primeiro vamos falar de quem nos apoia, né? Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com as castanhas da Dona Castanha. Estamos aqui com a galera da Fios, né, que nos apoia muito aqui, Fios Heartreach, essa marca que chegou para ficar, shampoo, reestruturador, muita coisa boa e você encontra nas melhores farmácias e supermercados da sua região, pessoal. Falar também do nosso querido café Bico Doce em grão, moído, é o café top, um abraço pro Gui, pra Sandra, que são lá do Posto Miranda. Eu já tô cheio de cashback, eu só abasteço lá e é o melhor posto para você abastecer o seu carro, cuidar do seu carro. Pessoal, agradecer o Wagner da Nome Souza Transporte, ele que nos apoia em todos os nossos projetos. Wagner, prazer ter você com a gente aqui. E é isso, precisou de logística em todo o Brasil, fala com o Wagner, fala com a Nome e Souza Transporte. Nossa água, toda a parte aqui de bebidas é da Home Beer, o seu evento, a sua conveniência de confiança. Um abraço pro nosso amigo Carlinhos. E é isso. Grande Olavo do Gero Eli, Gero Materiais para Construção, o Verde da Construção que está sempre nos apoiando nos nossos projetos. Um prazer também falar de vocês. E falar também do Clique Comida, onde a gente pede, né, a comida com muita velocidade, com praticidade, o aplicativo que já ganhou o Oswaldo Cruz. Então, gente, precisou pedir no seu restaurante mais querido, lá o estabelecimento, pede no Clique Comida. Muito obrigado a vocês que apoiam o nosso projeto. E vamos lá, né? Vamos falar aqui da nossa convidada. Ela que, de Parapuã, mas que assim, já está em todo o Brasil aí, até, enfim, vocês vão conhecer a história, uma história muito top, tá? Uma trajetória linda e de muito sucesso. Não é à toa que está aqui com a gente e vai tirar muita dúvida sobre triatlo, Ironman, sobre muita coisa legal aí e principalmente sobre nutrição, pessoal. Vamos lá então. Karina Massa, nutricionista especialista em esportes de endurance e triatleta amadora, pós-graduada em nutrição esportiva e estética, fitoterapia, certificada pela American College, iniciando a segunda pós-graduação em psicologia do esporte e neurociência e palestrante do Ironman Brasil. No currículo como atleta amadora, pessoal, 2 vezes Ironman Finisher, 6 vezes no 70.3, que é o meio Ironman, 2 vezes maratonista, campeã Serra do Rio do Rastro em 2018 no ciclismo, mais de 40 troféus na sua jornada esportiva. Atualmente atende online com uma agenda 100% triatletas e atletas de endurance em todo o Brasil, Europa e América do Norte. Seja bem-vinda, Karina Massarotti. Muito obrigada, Paula. É um prazer estar aqui no seu CaseCast. Show! E hoje nós vamos falar sobre a minha trajetória, né, profissional e motivação para as pessoas que estão precisando também, disciplina, motivação, esporte, um pouquinho de Ironman, vamos lá. Exato, quero saber tudo, tá? Falar com você tudo sobre isso. E tem muita gente ali que precisa às vezes mudar a chave, às vezes a pessoa já corre, às vezes a pessoa ela já faz ciclismo e dá para ser um triatleta, mas também dá para ter uma vida saudável, né? E ir evoluindo a cada dia, se tornar um atleta amador e assim por diante. Vamos falar tudo isso, falar de nutrição, então tenho certeza que vocês vão curtir muito aqui. Bom, vamos falar então, quero entender um pouquinho, né, de como começou essa trajetória. Você que é de Parapuã, certo? Né? Não está morando mais aqui, depois você vai explicar pra gente um pouquinho sobre isso. Como que foi o início aí? Onde veio a inspiração de começar a praticar esportes? E também depois, mais pra frente, porque teve uma mudança na carreira, né? Em que você foi pro mundo da nutrição. Conta pra mim. Tá, vamos lá. Paulo, então eu sempre fui do movimento, desde criança, aos 9 anos. Top. Eu comecei na dança, dançava jazz quando era criança e essa questão de movimentar o corpo, de estar com o corpo em movimento. Legal. Fiz dança até os 13, 14, já iniciei na musculação. E lá na musculação eu comecei a correr na esteira. Olha só. Comecei a caminhar com uma tia minha. E quando fui caminhar com ela, eu vi uma longa estrada que eu pudesse correr, que é lá no Vitória. Que legal. Então eu comecei a correr
do nada. Sim. Não tinha alguém para me espelhar. E, fulano qual, fulano... Não tinha isso. É uma coisa de É dentro de mesmo dentro, que você... Que legal. completamente de dentro. Sim, sim. E comecei a correr ali no final de semana. E a corrida sempre esteve presente na minha vida toda. Legal. Até hoje, claro, né? Show. Mas sempre, sempre, sempre. Claro que ao longo da vida, a gente que corre, né? Que fala que tá no triatlo, ciclismo, enfim... Precisamos dar uma pausa para desenvolver outras áreas da nossa vida. Sim, ali sim. no ciclo de treinamento, algo do tipo. Mas sempre quando dá, a gente dá aquela corridinha, o treino mais aleatório, esporádico, não está na planilha. Mas definitivamente o movimento sempre esteve na minha vida. E ele foi, sim, muito importante para eu ter coragem, que o esporte nos traz coragem para tomar decisões ao longo da nossa vida. Eu nunca vi, não conheço ninguém onde esta pessoa começou a correr, nadar ou pedalar, que trouxe prejuízo à sua vida. Muito pelo contrário, eu falo que o esporte, ele separa o que tem que separar e ele une o que tem que unir. Perfeito. Ele separa coisas, pessoas, momentos que tem que separar, que não faz parte mais da sua vida. Escolhas, e ele traz para você o que tem que chegar até você, pessoas, coisas... ambientes e tudo mais. Por que isso acontece? Porque o esporte é uma meditação ativa, segundo Osho. Que legal! Tem a meditação passiva, aquela que a gente senta e fica no ócio ali. E o esporte é uma meditação ativa, onde a gente pensa sobre a nossa vida ou nem pensa, onde quem pedala, vai no ciclismo, 6 horas de pedal, 200 quilômetros, conversava muito com Deus ali durante o meu ciclo de treinamento, rezando, me concentrando, ficando mais introspectiva, conversando com Deus. Legal, então vem essa coisa de fé, esse momento que é só meu, né? O atleta ali, esse momento só dele, para que ele... Quantos problemas que um triatleta não resolve embaixo d'água, nadando. Perfeito. Muito legal, muito Quando legal. ele não tem que se concentrar tanto num treino de planilhas, ele vai nadar num treino mais regenerativo, algo assim, acaba vindo pensamentos, putz, o que eu tenho que fazer com tal coisa? Já resolve ali embaixo d'água mesmo. E no selim. O selim que é o banco da bicicleta. Perfeito. É o selim da... como fala aquela... é o banco do psiquiatra ali que fica? É o selim ali para a gente resolver da terapia, né? O selim o banco da terapia ali, que a gente resolve muitos problemas, mas definitivamente não substitui um psicólogo, um psiquiatra, uma terapia. Perfeito. Não é isso. Não, tem que ter os dois. Mas eu entendi. Tem que ter esse cuidado integrativo. Sim. Hoje as pessoas falam, é a minha terapia. Não, ajuda, né? Ajuda. Com certeza. Não é o fator determinante para uma pessoa que precisa de uma terapia, que precisa de um psiquiatra, que precisa desse cuidado de um profissional. Não se enganem. Precisa do profissional. Sim. O esporte, ele ajuda. Não, com certeza. O esporte, tanto ele individual ou em grupo, ele vem para mudar a vida mesmo. Ele vem para você... É igual você falou, esse exemplo é muito legal. O quanto de conexão que você tem com si próprio, né? Quando você está praticando o esporte, seja numa academia, seja numa bike, né? Seja num cicloturismo que a gente fala. Eu comento que eu faço cicloturismo porque você vai vendo paisagens, você vai se conectando com Deus, como você comentou. Então você vai tendo uma vivência ali e automaticamente o seu corpo está liberando ali, né, a endorfina que o pessoal fala, você está realmente tirando um pouco de carga de dentro, olhando assim mais genericamente no meu olhar e, de fato, conseguindo ficar mais leve através do esporte. E depois, a gente vai falar, quando você virou essa chave que você vem para ser um atleta mesmo, né, onde tem todo um cuidado maior, tá? Mas você praticou atletismo também? Você fez aula com algum... Como que foi isso aí? Então... Eu morava lá em São Paulo. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho da trajetória profissional, certo? Eu fui morar em São Paulo com 17 anos. Eu passei por São Paulo para ir na praia com os meus pais. A gente sempre na praia desde quando eu era criança. E quando eu passei por São Paulo, eu falei, eu quero morar aqui. Então, eu sempre quis morar em São Paulo. Legal. Então eu fiz moda, amava moda, amava desenhava muito, enfim. Mas foi o fator determinante, eu
moda tem em São Paulo, não tinha no interior. Então, eu vou morar em São Paulo. Entendi. Arrasou. Entendi. Fui pra lá. Meus pais deixaram eu ir pra São Paulo com 17 anos. Imagina a geração de hoje, com São Paulo com 17 anos. É meio complicado, né? Enfim. Aí, eu trabalhei lá em São Paulo, me formei lá na Embi Morumbi. E comecei a trabalhar no último ano da faculdade, numa empresa muito reconhecida. Na época, eu tinha um emprego dos sonhos, trabalhei na Planet Girls. E então, quando a Paula nasceu, eu fiquei mais um ano na Planet. E saí para poder ficar com ela. E comecei já, naquela época, né? A Paula tem 18, então acho que há 17 anos atrás, trabalhar online. Entendi. Eu conseguia vários trabalhos pela internet já. Perfeito. Isso no mundo da moda, né? Na moda. Legal. Já comecei a trabalhar home. Sim. Há 17 anos atrás, com a Paula criança lá em São Paulo, que foi uma forma de eu trabalhar e ficar com ela ao mesmo tempo, porque eu não queria deixar ela na escolinha. E você foi ali, claro, com um impacto um pouco menor, mas mantendo essa questão do esporte, da corrida. Sim. A corrida sempre esteve na minha vida. Perfeito. A Paola deixava ela na escolinha à tarde, eu ia na academia sempre, fazia jump, corria na esteira, sempre. Sim. Então, eu tive que voltar para o interior. Eu falo que eu tive porque eu não queria. Meu pai ficou doente, voltei para cá para ficar perto dele por causa dos negócios dele, que era grande, não tinha como cuidar. Então, vim para cá. Comecei a ajudar meu pai na Massabor. Legal. Naquela época, minha mãe só cuidava dele, que hoje ela que cuida de tudo, né? Entendi. Então, eu não estava feliz lá na Massabor, porque meu pai sempre foi muito sonhador e executor, porque não basta, tem que executar, né? Legal. Pra quem não conhece a Massabor, fica em Parapuã, né? Parte de borracha, né? Então, toda seringueira. Seringueira, legal, perfeito. Ele germina, plantava muito seringueira, cuidava das plantações na região. Ele foi o primeiro que plantou uma seringueira no estado do Paraná. Que legal. Foi pioneiro entendia muito, né, da seringueira. Então... Mas não era muito ali a sua praia. Você estava ajudando, né? Não era, mas você tinha outras visões ali do que não era minha praia, porque a parte que eu trabalhava era papel, contrato, nota fiscal. Entendi. E eu me via naquela mesa parada, eu falei, meu Deus, eu posso muito mais do que isso daqui. Sim. Eu ficava agoniada, eu falei, isso aqui não é para mim. Certo. Aqui eu coloco alguém para trabalhar aqui e vou exercer o meu propósito na minha vida. Aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre o propósito também. Tá, perfeito. E foi aí que veio a virada de chave, né? Isso você já estava perto dos 30 ali? Para mudar, de fato, a profissão? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Porque fiquei 3 meses lá e fui fazer o quê? Trabalhar na moda aqui no interior. Ah, perfeito. Aí eu abri uma loja. Aqui em Oswaldo Cruz? Comecei a fabricar. Você não lembra da Calola? Lembro da Calola. Então, comecei a fabricar, tinha representante para vender na região, de roupa e tal. E fiquei enfiada dentro de uma loja, vendendo. Entendi. E porque eu não queria vender, eu queria desenhar, eu queria fazer modelagem, escolher tecido. Essa parte de criação e não vender, mas né? Que já era uma coisa que você gostava mais, já era um pouco mais do seu mundo, mas que talvez ainda não estava exatamente como você tinha planejado. Eu gostava de ficar por trás. Tá. Não ali, no consumidor final. E muitas vezes, Karina, até fazendo um adendo a tudo isso, muitas vezes o empreendedor hoje, quando ele monta um negócio, um lojista, ele não consegue, né, ficar só atrás ou ele precisa fazer tudo, né? Ele é multi-empreendedor. Então, às vezes, isso também pegou um pouco, né? Porque, na verdade, eu era design de moda, estilista. Entendi. Desenvolvimento e criação de produto. Então, eu não era empreendedora. E, ao mesmo tempo, você tinha que vender, você tinha que fazer várias coisas. Então, eu virei uma empreendedora, né? E acho que aquela época, assim, como meu pai estava doente, minha mãe estava cuidando dele, eu não tive tanto suporte de, olha, você vai ser uma empreendedora. Sim. Eu não tinha, era imatura. Entendi, tranquilo. Certo? Então, mas aí vem a virada de chave. Todo esse caos, teve uma época que a minha vida estava caótica. Porque você estava procurando se encontrar profissionalmente, né? Vamos dizer assim. Muito. Então, meu pai estava doente, 5 anos de tratamento paliativo, vendo ele sofrer. Sim. A minha mãe cuidando dele, a minha loja muito ruim de venda. Certo. Né? Não ganha dinheiro dessa forma, porque não dá, a gente tem que sustentar. Talvez no interior isso é um pouco mais difícil também. Muito. Sim. Aí, nesse caos todo,
que a gente tem que parar e observar o que tem por trás desse caos. O que tinha por trás desse caos? A saúde do meu pai, Show. que eu vendo daquela forma, falei, meu Deus, eu não quero ninguém mais ver, não quero ver ninguém sofrer do jeito que ele está sofrendo. Tô entendendo. Não quero. Então, ele tem que se alimentar bem, ele tem que se cuidar bem. A alimentação dele era impecável, era tudo do bom, do melhor, tudo natural. Essa questão da nutrição, ali convivendo com tudo isso e observando aquilo. E lá na loja, as mulheres vestindo as roupas que eu desenhava. Elas se viravam para cá, se viravam para lá, no espelho e assim, as mais sobrepeso, as mais gordinhas. Certo. E que olhava e falava, cara, elas não estão olhando a roupa, elas estão se olhando no espelho. A roupa tá linda, elas amaram a roupa. Eu quero provar que ela, nossa, que roupa linda, eu quero essa roupa para mim. Colocou a roupa ela vestia bem, mas talvez nela não vestia como ela gostaria que vestisse. Tô entendendo. Eu falei, ela precisa ser cuidada, ela precisa perder peso, ela precisa estar com a autoestima muito baixa. Perfeito. Aí eu peguei isso aqui do meu pai, peguei isso aqui dela. Aquele caos da loja que não estava indo bem. Eu estava muito triste. Estava muito triste. Veio uma depressão aí nesse meio de um ano. Fiquei um ano extremamente depressiva. Sim. Muito. E fechei a loja. E essas informações estavam aqui. Só que tinha essa luz, né? Tinha essa luz ali no fim do túnel, né? Tipo, poxa, aí eu talvez fechei, eu possa ajudar. Fechei e fiquei no ócio. Mas não é no ócio que você fica sem fazer nada. Tá. Aquele ócio parado, tô parada, tô ociosa. Não, ócio não é ficar parada, é o ócio do negócio. É você se retirar para você ressignificar, avaliar a rota e ver o que você vai fazer. Perfeito. Eu fui estudar para concurso público. Na época, né, o pai da Paola falou, Karina, vai estudar, vai Você estudar. ainda não era nutricionista ainda? Não era. Tinha... Karina vai estudar. Perfeito. Eu sempre gostei de nutrição, na verdade. Eu vou entrar nessa parte também. Eu estudei moda, mas eu lia muito sobre nutrição. Por isso que eu ficava vendo a questão de nutrição e tal, e as mulheres, porque eu sempre lia sobre nutrição, sempre gostei também. Mas quando eu tinha 17 anos, eu não queria estudar bioquímica, eu não queria estudar fisiologia, eu queria ir para São Paulo estudar moda. Tá. Eu não queria saber de estudar. Eu tinha 17 A anos. gente vai... Sim. Né? E meu pai e minha mãe estavam ali no trabalho, ela quer fazer moda e morar em São Paulo. Então vamos atender o desejo dela, Apoiar da filha. ela. Apoia, pronto. Sim, não vem sim. aquela coisa de estudar, que eu vou falar mais sobre isso, a parte de Perfeito. sentar a bunda na cadeira e estudar. Top. Aí eu fui sentar a bunda na cadeira e estudar. Falei, tá bom, então eu vou estudar. Eu estudei um mês para concurso público, eu estudei o dia inteiro. Tá. Aí eu pensei, falei, mas eu tô estudando aqui para esse concurso aqui, mas esse concurso aqui eu vou passar lá em Goiás. Vou mudar para Goiás? Não vou mudar para Goiás. Eu não vou mudar para Mato Grosso, não vou mudar. Os negócios do meu pai tá aqui. Sim. Não faz sentido nenhum isso daqui. Aí eu parei. Aí eu de estudar. Mas o estudo estava aqui. Então eu tinha informação da saúde, das mulheres que queriam se cuidar, o estudar. Eu falei, puta, eu amo nutrição. O que eu posso fazer? Eu vou estudar nutrição. Olha só. Falei, eu vou abaixar as portas da loja e vou estudar nutrição. Só que essa questão de vou baixar a porta da loja e vou estudar nutrição, não foi nesse momento. Eu já tinha pensado sobre isso. Eu pensei nisso no primeiro ano da loja. Sim. Só que eu achava que ela era loucura, porque ninguém ao meu redor ia ouvir. Tipo, de pessoa chegar pra você e falar assim, Paulo, eu vou fechar a porta da minha loja e vou estudar nutrição. Difícil, tipo, do né? nada. Só que aquilo estava em mim, já estava dentro de mim. Ou seja, Deus já estava falando comigo ali naquele momento. Perfeito. Então foi plantando aquela sementinha ali. E dava tudo errado, assim, da moda, tava dando tudo errado. Tava tudo indo pro buraco. E Deus tava lá no meu coração. Fecha as portas, vai estudar nutrição. Eu falei, mas, gente, isso é loucura. Como que eu vou fazer isso? Do nada. Não, eu tenho 29 anos. Sabe por quê? O que acontece? Você tinha acabado de começar o negócio também na loja. Exatamente. Então você tinha que apostar um pouco mais nele. Isso é normal, isso acontece com muita gente. É muito legal esse case que você está trazendo, porque, assim, para os empreendedores que estão nos ouvindo, muitas vezes, assim, a gente tem que entender o que Deus está falando conosco, né? O que está dentro internamente, e é o que você falou. Tenha um olhar, dá um passo para trás. A gente precisa muitas vezes dar um passo para trás e olhar panoramicamente o que está acontecendo ao nosso redor.
E esses 2 exemplos que você deu de inspirações, né, que mudaram depois de um tempo a sua vida, e esse passo, essa humildade de você dar um passo para trás e concluir que você deveria sim fechar a loja, que não é fácil para ninguém, né, fechar a porta de um trabalho e começar a estudar com o tempo, porque não é de um dia para o outro que se você se forma em nutrição, isso envolve muito tempo. É um baita de um case aqui pro pessoal. Mas ter essa humildade, ter essa consciência, olhar para dentro de si e se ressignificar, recomeçar. É mais ou menos isso, não é? É humildade mesmo. Porque eu fui fazer matrícula Da faculdade, do curso, da nutrição. E com 31 anos eu me enfiei dentro de um ônibus para sair de Oswaldo Cruz para ir para a FAI de ônibus. Olha isso. E a primeira noite que eu fui... Vamos dizer assim, um monte de jovens lá, Exatamente. Né? E você e a Karina. Mas essa é a grande sacada do nosso episódio, essa mudança, né? Essa coragem que você teve. Né? Mas isso aqui em Oswaldo Cruz, talvez as pessoas talvez não me conheciam tanto. Eu senti depois mais em Parapuã, acho que é essa parte. Certo. Aí, na primeira noite, eu cheguei, era 11h15, desci a rua de casa, era noite, obviamente. Sim. E tava muito silêncio, assim, eu senti... Desci do ônibus, silêncio. Aí eu... De tudo que eu já tinha passado em São Paulo, viajado 4 anos de ônibus para lá e para cá. Eu ia no Bom Retiro vender meus desenhos. Sim. Tem toda uma parte aí da moda também. Toda essa vivência Nossa, eu trabalhei muito na moda. Muito. Trabalhei muito na moda, de verdade. Tinha até calo no dedo, de tanto que eu desenhava à mão. E aprendeu muito também. Sim, com certeza que eu trouxe para a nutrição perfeito, também. Perfeito. A parte do marketing, né? Porque moda é marketing. Trabalhei com marketing também, moda é marketing. Aí eu desci do ônibus e olhei assim, falei, meu Deus, tudo de novo. Eu vou passar tudo de novo. Será que eu vou enfrentar? Porque, como é difícil recomeçar, né? De novo, 4 anos, tô começando hoje. De toda essa pancada que foi na moda, eu vou recomeçar, é isso mesmo? Eu só fiz uma pergunta, falei, ai meu Deus, é isso mesmo? Aí eu escutei, vai, é isso mesmo. Aí eu pensei, tá bom, eu vou. Sozinho eu não consigo, mas com Deus eu consigo. Por favor, me ajude, me dê suporte quando eu precisar, então eu vou. Perfeito. Então, e aí fiz começou a faculdade. Essa jornada aí, da faculdade? Sim, 3 anos de ônibus para a faculdade, que era mais fácil de ir de carro. O ponto era um quarteirão de onde eu morava, então não tinha sentido nenhum ir de carro dirigindo à noite. E aí também... Fiz amizade. Você foi se encontrando com as aulas, não foi? Eu acho que conforme você foi fazendo as aulas, você falou, pô, é isso? Essa trajetória, né? Fiz amizade, amiga até hoje, que hoje ela mora lá perto de mim, em São José dos Campos. Legal. E só estudei e eu trabalhava na Massabor, porque eu fechei a loja e eu sempre tive o pé na Massabor, tá? Sim, eu tinha loja, mas eu sempre tive o pé lá. Então, eu estudava à noite, eu treinava de manhã, eu comecei a competir, vou contar tudo em paralelo agora. Comecei a competir em dezembro de 2017, aí em janeiro eu entrei para a faculdade, 2018. Então, eu entrei em paralelo com a nutrição, eu comecei a competir no mesmo ano. Então, minha vida era uma loucura. Eu treinava muito forte na parte da manhã. Me trocava correndo para o escritório em Parapuã, no Massabor. Voltava à tarde. Tinha um períodozinho para eu descansar. E se não, eu ia para musculação também. E ia para a faculdade à noite. Então, eu fiquei nisso. E aí, depois de 9 meses, eu entrei para o triatlon. Já na faculdade. E aí veio... Eu fiz meu primeiro meio Ironman no 2º ano de faculdade, em 2019, em São Paulo, meu primeiro meio. E aí veio a pandemia. E eu na faculdade. Então, foi maravilhoso. Porque eu estudei online, então não precisava ficar viajando. Só que antes da pandemia, aí eu mudei para Parapuã, que eu me divorciei e voltei para casa da minha mãe, viúva, né? Meu pai morreu. Sim. Né? Meu pai morreu quando eu fechei a loja e... Não, antes de fechar a loja. É uma longa história, meio confusa, talvez. Tá. Mas quando meu pai morreu, quando eu tinha loja ainda. Eu tinha loja e meu pai morreu. Você estava migrando ali, Isso, né? Meu pai morreu. Meu pai morreu, aí fiquei mal. Por isso, aquela parte que eu falei que minha vida estava caótica, porque meu pai morreu. Sim. Meu pai morreu, minha loja estava um caos. Eu não sabia o que ia fazer, eu perdi meu porto seguro, que o meu pai era. Sim. Então, eu fui pro fundo do poço. Eu fui pro buraco.
emocionalmente. Sim. Eu fiquei, assim, desamparada, não estava feliz. E eu me retirei das cinzas. Eu falo para você, a minha amiga próxima, que trabalha comigo, ela sabe de tudo isso, ela viveu tudo isso de perto. Ela fala, Karen, não sei como você conseguiu. Porque, olha, eu falei, foi Deus, com certeza. Aqui no interior, na cidade de 10 mil habitantes, eu não queria voltar para cá, aquela coisa toda. Então... E a importância do estudo também, né? Como eu disse, a humildade é importante, a coragem de falar, pô, vou recomeçar, mas você confiar que você estudando 3 anos, você iria mudar o seu patamar, o seu rumo. Aí eu fui para casa da minha mãe, eu estava na faculdade ainda, eu estava sozinha, eu me separei 1 mês antes do 70.3, E então me vi fazer um meio Ironman sozinha e eu convidei minha mãe para ir comigo. Então minha mãe foi comigo, ela amou, foi maravilhoso. Então de todos os males venho bem, né? Sim. Eu tive esse contato com a minha mãe porque eu saí de casa com 17 anos. Então eu digo que eu não conhecia meus pais direito na fase adulta. A gente não conhece se a gente não se aproximar na fase adulta, porque na fase mais adolescente e criança a gente é diferente, eles estão no corre, a gente está numa fase diferente, então eu passei a conviver com a minha mãe, conhecer minha mãe melhor, e ela me deu suporte total. Top. Tanto que eu saí da Massabor, porque ela viu que eu estava muito empenhada. Eu saí da Massabor em 2020, quando eu me acidentei em Parapuã. Quando eu estava fazendo um treino para o ciclismo, eu quebrei o occipital e o Atlas, e eu fiquei 3 meses com colar cervical. Eu fiquei acidentada. Certo. Eu quase morri, né? Fiquei com colar. Eu falei, gente, agora? Era um dia de prova da faculdade. Falei, agora? Quem sou eu, né? Que eu estava estudando, eu estava completamente louca atrás do triatlon. Eu era louca do triatlon, fazia muitas provas nesse momento de triatlon. Você não podia praticar, né? Porque antes do meio Ironman, eu fiz umas 10 provas de triatlo. Fiz uns 10 triatlo olímpico. Ali em 9 meses. Não, 10 não deu, acho que deu uns 8. Sim. E entre sprint olímpico ali, eu fiz muitos. Sim. E naquela época eu fui vice-campeã da Copa Interior. Em paralelo com o primeiro meio Ironman, eu estava na casa da minha mãe, mas aí eu me acidentei 1 ano após só. Perfeito. 1 ano após. Então, ela viu, falou, nossa, tá estudando demais, vai dar certo, vai dar bom. Falei, Karina, põe uma secretária no seu lugar, na Massabor, só estuda. Então, eu tinha a faca e o queijo na mão. Eu tive esse apoio, né? Eu tive uma facilidade. Eu olho para trás e penso, se eu não tivesse tudo isso, Paulo, eu teria feito da mesma forma. Eu teria dado um jeito. Sim. Porque eu tinha que sair daquele lugar. Quando uma pessoa ela está se sentindo desconfortável em algum lugar, ela faz de tudo para chegar aqui, ó, tem o ponto A e o ponto B, né? Ela faz de tudo para chegar do ponto B até o ponto A, independente das circunstâncias. Sim. Eu tinha uma boa circunstância, então eu agarrei com todas as minhas forças. Sim. Então eu acordava às 6h30, 6 horas da manhã, e eu estudava até às 11 da noite. Eu parava para treinar, né? Dava para ficar assim também. Eu parava para treinar, estudava até às 11. Então, eu fiz isso aí por 1 ano e meio, 2 anos, assim. Na pandemia. Eu estudava à noite na faculdade. E eu já fiz vários cursos em paralelo com a faculdade. Perfeito. Tanto é que, como meu pai dizia, eu saí com burro arriado. Eu já saí atendendo. Legal. Não, inclusive, eu lembro, porque a gente tem essa parceria como agência, né? Já de anos, inclusive. Paulo, posso lembrar? A gente fez MBA em Gestão Empresarial. Verdade, fizemos lá juntos, na Regis. Por isso que eu tenho essa pegada eu sou muito inquieta. Negócios. Eu acho que tudo que você for fazer, a gente tem que estudar. Então, quando eu estava na loja, eu falei, mas espera aí, como é que eu vou ter uma loja se eu vou virar empreendedora? Acho que foi um ponto A ali. Falei, não, preciso aprender mais. Sim. Aí o diretor Jaime foi na loja fazer o convite e falou, opa, faz sentido. O que eu faço de sábado? Nada. Tô em casa com a Paola, claro. Bora estudar. Não, eu vou a cada 15 dias. Eu não gosto do ócio, né? Eu não tava no ócio. Eu vou falar esse ócio intencional de se retirar. Eu não tava de retirar, não, eu tava nativa. Tava disponível. Então Sim. eu não tava ali, eu queria me aprimorar no que eu tava fazendo. Então a gente foi estudar 1 ano e meio. Show. Né?
Não, e tudo isso contabiliza, né, para você, quando você vem de fato, está formada, já com paciente, como você comentou, porque eu acho que a grande sacada, Karina, do seu negócio e esse sucesso que você tem hoje, é porque em todo momento, a partir do momento que, passado essa história de dificuldades da loja e tal, quando você se encontrou na sua área, quando você se encontrou dentro do que você gostava de estudar, você atrelou isso ao esporte. Então você vivia tudo que você estudava também. Então isso foi muito importante. E eu acho que esse é o maior diferencial hoje, é você treina, você mostra como você faz e você atende atletas como você também é atleta. Então isso é um diferencial muito forte hoje em dia. Não adianta, né? Isso é meio até é complexo dizer isso, mas vamos lá. Eu ser personal trainer e eu não ter ali talvez uma qualidade física apresentável para com, né? Como que eu vou dar um exemplo? Eu preciso ser exemplo. A gente precisa ser exemplo do que a gente está fazendo, Sim. né? Então assim, Paulo, pedi para você gravar vídeo, sendo que eu não gravo vídeo. Não basta falar, tem que fazer, né? Exato, perfeito, perfeito. Muito bom, Karina, muito bom. Vamos seguindo aqui, né, a nossa sequência. Entendi essa transição da carreira, achei muito importante. Já tem esse case seu de coragem, humildade, apoio da família quando você mais precisou. Eu acho que essa sacada também da sua mãe em falar, Karina, não, deixa aqui, vamos pôr uma secretária, foca, eu tô vendo que você está focada. Ela sentiu no seu olhar, no brilho do seu olhar, que era ali que você estava se encontrando. E mãe tem muito disso. E foi exatamente onde você cresceu, onde você evoluiu. E como que foi? Você atendia online no começo? Então, só para pontuar, quando eu escolhi fazer nutrição, eu queria me especializar em oncologia, né, para cuidar de pessoas doentes, que veio dessa pegada desse processo paliativo do meu pai. Entendi. Ou não se adoecer, otimização de saúde. Certo. Só que tem um detalhe, eu nunca tive essa força de presenciar uma pessoa que está sofrendo. Entendi. E deixa essa pausa aí. Eu nunca conseguia presenciar isso, de ver. Eu sofria junto com a pessoa. Sim. O meu pai, no caso. Até porque você sentiu isso, né? Muito. Eu não conseguia entrar na sala de quimioterapia para ver, porque eu chorava. Sim, eu não conseguia ficar perto dele, que ficava chorando. Então, eu nunca tive essa força. E aí você direcionou para o mundo esportivo. Então, como eu treinava com os meus colegas ciclistas, eles falavam, Karina, faz uma dieta para mim, faz uma dieta para mim. Legal. Eu falei, no último ano de faculdade, falei, tá bom, eu vou fazer. E eu baixei o sistema, já contratei o sistema no último ano da faculdade. Já comecei a cadastrar tudo, já comecei a entender o cálculo. Só um detalhezinho, eu já entrei na faculdade sabendo montar a distribuição de macronutrientes, porque aquele tempo de ócio entre fechar a loja e estudar de 6 meses, eu falei, já vou começar a estudar já. Legal. Então, eu já comecei a ler livro de nutrição. Olha então, isso. eu já comecei a faculdade sabendo montar a quantidade de carboidrato, proteína e gordura para emagrecimento, ganho de massa muscular e manutenção. Eu já sabia fazer. Perfeito. Mas não no sistema. Então, eu aprendi no sistema, comecei a montar as dietinhas para os meus colegas, que nenhum fizeram, obviamente. Que dieta, se pagando, a pessoa não faz. Você imagina de graça. Né? Verdade. Então, eu sempre postei nos stories do Instagram. Legal. Sempre gostei de falar ali, né? Você sabe, no feed, no store. Você já está comigo há 4 anos, se for ver. Aqui, o meu primeiro e-book grátis. Guia Você Nasceu Triatleta, que eu escrevi, você que colocou para mim também na época. E então, eu coloquei no tráfego. Você colocou no tráfego para mim, Você Nasceu Triatleta. Eu ainda estava na faculdade. Sim, lembro. De graça, não era para comprar ali. Top. Bons tempos que não tinha charlatanismo na internet, né? Verdade. Vieram muitas pessoas ali. E ali no store, no orgânico, também, Karina, faz dieta pra mim. Você foi desenvolvendo o seu público. Eu fiz um curso muito maravilhoso na época. Sim. E o professor, ele começou a me seguir no Instagram. Ele começou a me seguir, porque eu sempre postava umas coisas legais. E as pessoas procuraram nele, ali no Instagram, pesquisaram e falaram, nossa, o professor segue ela. Então, eu lembro como se fosse hoje, uma moça dos Estados Unidos me encontrou, faz uma dieta para mim. Falei, mas a minha coordenadora da faculdade era brava, ela não queria que a gente fizesse nada antiético. Sim. Falei, putz, se eu fizer alguém descobrir, né? Falei, vou fazer por baixo dos panos.
E fiz. Na época eu cobrei... A minha primeira consulta foi pra minha prima. Mônica, de Parapuã. A primeira. Vai nos Obviamente. assistir a Mônica também, Não, mas na época, obviamente, não cobrei nada. Foi um prazer sempre atender minha prima e irmã, a Mônica. Mas a minha primeira consulta que eu cobrei mesmo, eu cobrei R$50 de uma colega do triatlon lá de São José do Rio Preto, na faculdade. Só para não cobrar nada mesmo, né? Sim. Depois foi para 120, 150 na faculdade. E comecei a atender o pessoal do esporte, começou a me procurar. Os colegas do ciclismo, depois do triatlon, tal. Eu falei, opa, peraí. Eu preciso me especializar em endurance. Show. E aí, na pandemia, uma professora muito maravilhosa da nossa área deu uma semana de aula. Era das 7 às 11, de graça. Hoje, era uma puta aula maravilhosa, de graça. Hoje, valeria, assim, R$5.000. Fácil. Sim, entendi. Fácil, porque naquela época ainda não estavam vendendo, assim. As pessoas queriam aparecer na internet de alguma forma. Não aparecer ela de forma alguma. Mas se manter aparente seria a palavra. Para não se perder ali nos atendimentos presenciais. E eu comecei a atender desta mentoria maravilhosa, eu super consegui desenvolver, até que eu fiz minha primeira estratégia de Ironman para um militar. Olha só. Com muito medo. Falei, meu Deus, e se esse homem tiver dor de barriga naquele Ironman? E se eu não coloquei a quantidade certa de carboidrato? E se eu coloquei muito sódio? Uma estratégia de prova de Ironman, ela é muito complexa. Parece que é simples, mas não é. Sim. Não é. Eu dou tudo calculadinho. Na primeira garrafa, na segunda garrafa, na terceira garrafa, sendo que uma garrafa é diferente da outra. Imagina. Nossa, mas como assim, Karina? Uma garrafa é diferente da outra? As minhas garrafas, sim, é uma diferente da outra, com estratégias ali dentro, com recursos ergogênicos para que melhore a performance deste atleta. Para cada momento de prova também. Nem todo endureiro vive de carboidratos e sódio. A nutrição esportiva vai muito além disso. Perfeito. Vai muito além disso. Então, eu tive muito medo. Depois que eu fiz esse primeiro plano de prova para o Ironman e fui montando para meio e tal. Aí a coisa desandou. Esse triatleta do Ironman, ele veio pelo e-book grátis que a gente colocou no tráfego. Legal. Ele fez o funil certinho. Ele comprou o e-book, ele leu o e-book, viu minha trajetória. Eu ainda estava estudando para nutrição. Ele esperou me formar. Ali foi no final do ano, ali meados de fevereiro. E ele virou meu paciente. Até hoje. Perfeito. Até hoje a gente tem um contato. Não, inclusive, Karina, é muito legal essa parte, porque assim, você é uma nutricionista digital. A gente pode usar esse termo no sentido de que você atende online todo o Brasil, não só o Brasil. Sim, eu só atendo online. Eu sempre atendi somente online. E assim, sem fronteiras, porque Europa, América do Norte, você tem pacientes, né, em todo essas regiões que nós estamos citando. E eu acredito que essa pegada, essa estrutura que você criou, com gravações de vídeo, com rotina, né, com treinos, atrelado a especificações de comida, dicas, diariamente, sem parar, né, postando todos os dias, eu acho que isso que foi mudando o jogo. Atrelado também, né, você postava sua rotina, atrelado também ao tráfego pago, né, você já sabe aí quanto tempo você foi investindo, não é pouco dinheiro, né, então assim, até para quem está começando, poxa, mas como assim? Hoje você tem um ticket médio de consulta 5 vezes mais alto do que esse que você começou, 6, 7 vezes mais alto. Então, isso você foi construindo mediante um trabalho digital muito forte. Tem casos aí, a gente pode contar vários para o pessoal, que não dá tempo, mas de e-book que também não deu certo, várias coisas que a gente foi criando que não foram dando certo, mas que ao mesmo tempo foram criando robustez, tanto para você, como profissional do digital, quanto para o seu perfil, que hoje é um perfil renomado, as pessoas te procuram até no orgânico, porque você foi criando isso. Então, para o pessoal entender que não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Vai buscando. É muita bunda na cadeira. Show. É o ócio intencional para você se retirar, você se preparar, conectar-se consigo mesma e fazer do que faz sentido para você. Naquele momento fazia sentido a nutrição, fazia sentido aquele momento do esporte. Então, fazer do nosso sentido da vida
o propósito. O que é o propósito da pessoa? Qual que é o seu propósito? Sim. Encontrar o seu... executar o que faz sentido para você. Porque hoje muitas pessoas trabalham para ganhar dinheiro e não são felizes. Porque ela realmente não se retirou, não conectou consigo mesma para encontrar o que ela realmente gosta. Exato. Porque a partir do momento que a pessoa, ela pega o que ela gosta de fazer, falando assim mais informalmente, e ela expande isso para as pessoas, ela dá o melhor de si para as pessoas. Porque você é muito mais feliz dando do que recebendo. Sim. E o dinheiro, ele é consequência Perfeito. do seu propósito. Perfeito. E falando nisso, na moda era tudo uma droga financeiramente terrível. Sempre ruim. Na nutrição, o dinheiro entrou assim, ó. Mas porque você estava atrelado ao seu propósito, você estava já dentro de um ecossistema que você... Sim, não tinha aquela coisa, quanto que eu ganhei. Nem sabia direito. Tinha que sentar e você ver. Queria trabalhar, só você pagava queria fazer. a continha ali e tava ali, ó. Sim. Tá entrando, não sei nem... Não fica assim, 2 mais 2 são 4. Sim. No seu propósito, 2 mais 2 são 10. O tanto de vida que você está impactando. Isso, exatamente. Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa essência, pessoal, que a Karina está passando aqui, eu gosto muito de trazer também, eu também trabalho dessa maneira. Transparência, você ter um objetivo ali do que você quer fazer. Pô, eu até costumo usar, né? O seu sucesso é o nosso sucesso. Por quê? Porque não adianta eu, como marqueteiro ou como gestor de tráfego, eu querer ser a estrela, sendo que a estrela é o cliente, né? O cliente é ele que... sempre. Né? Sempre é o outro, Exato. Sempre é o servir, Nós temos sempre que servir. estar de prontidão. Hoje as pessoas precisam de mais acolhimento, com certeza. E isso é um fator do meu negócio que eu prezo demais, o pós-atendimento. Perfeito. Atendeu, não largo o paciente de forma alguma. Manda pra galera aí para aprender mesmo. Sim, após o atendimento, jamais que eu vou largar o paciente. Eu tenho um time... É o time massa, time das potências. Eles estão ali, todo final de semana a gente troca experiências. Eles trocam experiências, eu vejo. Se necessário, eu entro em contato no WhatsApp pessoal. Sim. E claro que eu dou uma filtrada ali. Eu tenho minha assistente, que ela recebe as mensagens, porque definitivamente eu não consigo receber as mensagens das pessoas o dia todo, no digital, senão eu fico muito sobrecarregada. Mas eles sabem que eles têm esse suporte. Com certeza. Dúvidas, com toda certeza. Sim. Principalmente em pré-prova, em provas muito longas e provas importantes, como o 70.3 e o Ironman. Eu fico assim, ó, estalada no pré-prova, preocupada com eles. Tá precisando de alguma coisa? Todo cuidado ali pré-prova. Trocou de suplemento? Tem suplemento certo? Sim. Não esquece na geladeirinha do hotel, por favor. Sempre mando mensagens, mando recado, sempre a gente fica em contato. E outra coisa importante que eu quero fazer aqui também, um adendo, é pro pessoal que está iniciando, né? Pra galera que está nos assistindo, que talvez queira mudar um pouco. Às vezes você já está no trabalho e você não está feliz, é o caso que aconteceu com a Karina. Ou às vezes você está estudando, você está pensando e quer começar no digital. Isso acontece muito, diariamente, todo mundo está querendo ir para o digital, mas entendam assim, pessoal, vamos pegar o caso aqui, o case da Karina, ela é nutricionista, a gente tem a nutrição aí, num geral, ela se especializou, né, na parte da nutrição esportiva e ela viveu a nutrição esportiva como ninguém. Então, assim, se a gente pegar no Brasil, nutricionista, esportista, específico de Ironman são muito poucas, concorda? Então, automaticamente, no momento em que você segmenta isso, que você foca, né, no que você quer, eu vou atender triatleta, eu vou atender atleta amador, corrida, nado e bike. Ela focou, ou seja, ela segmentou o público dela. Ela poderia estar querendo atender todo o Brasil, nutrição infantil, nutrição... Poderia. Não, mas aí ela embola. O que acontece? É onde as pessoas erram. Então... Um conselho que eu dou, até para quem está no digital, é direcionar. Pô, eu quero ser psicólogo, eu estou me formando, eu posso ser especialista nisso, fazer muito bem isso e atender esse tipo de pessoas? Então, isso muda o jogo no digital, porque aí você tem um público bem apurado. Claro, toda a vivência, tudo que você fez em paralelo a todos os estudos. Então, assim, não adianta ser só a Karina, excelente profissional em nutrição. Ela também vende o dia dela, a rotina. Sim, ela prega, né, ela faz o que ela fala. Então, isso, de fato, muda o jogo. Perfeito? Sim. Muito bom. Tem perguntinha para nós aí, Jean? Tem pergunta?
Vamos lá então, pessoal, nós vamos trazer algumas perguntas de vocês que a gente deixou aí nos stories aí do Case para a Karina responder. São duas, tá, Karina? Preparada? Fala para nós aí, pergunta 1, Jean. Dá para emagrecer e ganhar performance ao mesmo tempo? Vamos lá, dá para emagrecer e ganhar performance ao mesmo tempo? Karina, fala para nós. É o que eu faço todos os dias. Com certeza dá para emagrecer e ganhar performance. Legal. Coloca-se o carboidrato, vamos dizer, o macronutriente principal, o carboidrato, nessa questão de emagrecer, engordar, come muito carboidrato. Tá? O carboidrato é fonte de energia. Certo. Então, logo, qual é o pensamento das pessoas, dos atletas? Bom, se carboidrato é fonte de energia para executar o meu treinamento, mas o carboidrato também será o macronutriente que vai fazer com que eu coma e ganhe mais calorias, né? Porque eu engordo, emagrece, é termogênese, Tá. ingerir mais ou menos calorias. Carboidratos tem mais calorias, 9 calorias por quilo de peso. Então, eu vou comer um pedaço de bolo lá, vou engordar. Então, está associado ao quê? Ao carboidrato, certo? Como que eu vou correr, pedalar, nadar mais forte e eu vou comer este carboidrato e não vou engordar, sendo que carboidrato engorda? Entendeu meu pensamento? Entendi. Entendeu meu pensamento? Uma coisa tá atrelada à outra, Exatamente. Né? O carboidrato está relacionado à performance e a ganhar peso, digamos assim, engordar. Então, se eu retirar o carboidrato para eu emagrecer, logo eu vou perder performance. Este é o pensamento. E a grande sacada aí é dosar isso, né? Exatamente. Coloque-se o carboidrato ao redor das sessões de treinamento em momentos estratégicos. E lembrando que não é o carboidrato que engorda. É comer mais calorias que você ingerir mais calorias do que você utiliza ali ao longo do seu dia. Perfeito. Certo? Aí sim você vai engordar. Agora, se você ingere menos, aí você vai emagrecer. Só que não que você vai ingerir menos que você vai perder performance. Não. Porque esses macronutrientes, gordura, proteína e carboidrato é equilibrado ali de uma forma para que você não perca performance. E quem faz isso é o nutricionista. Perfeito. Tá aí. Karina Massa, né? E geralmente o carboidrato, ele vem acompanhado de gordura. Certo. Por exemplo, o croissant. O que ele tem? Muita manteiga. Tá. E muito carboidrato. E aí, as calorias desse croissant é muito elevada. Certo. Tá? Isso não é bom para emagrecer. Por exemplo, as pessoas gostam muito de pasta de amendoim. É carregada de gordura. Tem carboidrato também. Ah, vou comer pasta de amendoim no pré-treino. Não é legal, porque tem esse valor calórico aí da gordura. Jamais eu coloco pasta de amendoim no pré-treino de um atleta que quer emagrecer. Tá bom, entendi. Outro exemplo, pão com ovo. Ah, eu vou comer pão com ovo para emagrecimento? Não é legal. A minha metodologia, eu não utilizo somente a questão de calorias e sim qualidade alimentar. Perfeito. E a questão de liberação de insulina também, de controlar os níveis glicêmicos. E este atleta com um nível mais baixo de insulina, ele vai ter um emagrecimento mais efetivo. Então, um pão com ovo tem o pão, que é um alto índice glicêmico. Aí tem a gordura das gemas. São detalhes, já né? desequilibrou. São detalhes que já desequilibrou. Sim. Então, um pão com ovo. Pega o pão, tira o miolo do pão. Ovo, tem que ser mais claras. A mulher que come 2 ovos por dia, acho que está arrasando, mas não é o suficiente. Tem que ter ali no mínimo 20 gramas, 24 gramas de proteína logo na primeira refeição. Se ela comer 2 ovos, vai ter umas 12 gramas de proteína, que não é o suficiente. Então, o ideal é colocar mais claras e um ovo. Mais claras e uma gema. Fala, Karina, mas eu vou jogar as gemas do ovo fora? É igual picanha. Picanha não tem a gordura? Tem a gordura da picanha. É que as pessoas amam, né? Dá um gostinho mais gostoso. É só jogar fora a gordura e come a carne.
carne, o ovo. Perfeito. Pega, faz um quindim, dá para alguma confeiteira para fazer, enfim. Mas Então, assim, bem dosado, né? Vamos dizer assim, é possível equilibrar. com né? certeza, fazer essa estratégia, com toda certeza, é possível emagrecer. Muito possível emagrecer e ganhar performance ao mesmo tempo. Show de bola. Jean, tem mais perguntas aí pra nós? Segunda pergunta. Qual a diferença de isotônicos, Gatorade, eletrólitos e líquidos? Essa aí vai longe, hein? Essa é boa. Diferença, repete comigo aí, ó. De isotônico, Gatorade, eletrólitos e líquidos. Essa é uma pergunta bem específica, né? É até legal, até para eu entender um pouquinho, fala para nós um pouco dessa diferença entre todos esses citados aí. Tá. Vou ter que contar uma historinha antes, tá? Sim, pra gente poder Tá. contextualizar tudo. Então tá. O nosso corpo é como se tivesse uma carga elétrica, os íons positivos e os íons negativos, certo? Certo. Como se fosse uma pilha. Nosso corpo é como se fosse uma pilha, ele tem contrações musculares. E os eletrólitos, eles são compostos por esses íons, os íons positivos e negativos. E cada mineral ali, o sódio é responsável por regular a osmolaridade da célula, o sódio, o potássio também, o magnésio, cloro. Então, o eletrólito é carga elétrica para regular essa contração muscular e osmolaridade da célula, no quesito também de hidratação, certo? Dessa água dentro e fora da célula. E o eletrólito, ele não tem carboidrato na sua composição, é só eletrólitos, carga elétrica, certo? O isotônico, ele tem o eletrólito, mas ele tem o carboidrato, que tem maltodextrina, que tem frutose, alguns têm palatinose, que é da Dux Energy Quick, tem palatinose. Então, o isotônico, ele tem carboidrato na sua composição, que é o Extratos, Energy Quick, Hydrolyte, C90, tem carboidrato na sua composição, certo? E o eletrólito, entre o Gatorade. O Gatorade também tem carboidrato na sua composição e os eletrólitos, tem o sódio, O Gatorade e potássio. o isotônico é a mesma coisa? Podemos dizer assim? Gatorade é isotônico. Tá, perfeito. E o líquidos é eletrólitos. Ele não tem carboidrato na sua composição. Certo. Mas é melhor? Não é questão de ser melhor ou pior. Após o treino para recuperação muscular, Certo. o atleta ele precisa de carboidratos para fazer a ressíntese de glicogênio muscular para ter uma melhor recuperação. O líquidos não tem. O isotônico tem. Tanto é que tem os 4x1, que também tem uma fórmula que vai isotônico e proteínas, porque para ter uma melhor recuperação muscular, o triatleta, o atleta de endurance... Certo. Triatletas... Cabe a atletas de endurance, né? Só para fazer essa correção. Certo. Os atletas, triatletas, né? Enfim. Eles precisam de proteínas para ter uma melhor recuperação muscular. E carboidratos também. Voltando, falando um pouquinho do emagrecimento. Quando o atleta quer emagrecer, não coloque-se tanto carboidrato após o seu treino, apenas proteína. É um ponto-chave aí, tá? Voltando ao isotônico e eletrólitos, então. Eletrólitos não tem carboidrato na sua composição, isotônico tem carboidrato na sua composição, que é maltodextrina, frutose. E aí, quando um ciclista vai fazer tem muita confusão, porque quando os atletas vão para uma prova, fala, Karina, eu usei líquidos, Karina, eu usei o hidraíso da dobro, Karina, eu usei... eu tenho uma fórmula de eletrólitos também, que fica extremamente mais barato. Não é para usar só eletrólito durante uma prova de triatlo, jamais. Entendi. E o carboidrato? Precisa de carboidrato. Ele precisa usar o isotônico, Entendi. mas geralmente os isotônicos não têm a quantidade suficiente de sódio e potássio na sua composição. Aí o que eu faço? Eu coloco os dois juntos. Perfeito. Eu coloco o isotônico e acrescento o eletrólito junto. Fora mais algumas coisinhas. Muito bom, muito bom. Deu para entender aí um pouco da diferença, né? Na verdade, deu para entender tudo sobre a diferença em relação a isso. E também já vem de encontro com essa questão de você como atleta, né, amador, se você tá ali já criando uma rotina de treino,
é muito importante que você tenha também um acompanhamento de um nutricionista. Isso vai também mudar o seu desempenho, o jogo. Por quê? Porque nós estamos falando de emagrecimento, estamos falando de alto desempenho, então está tudo atrelado a uma prescrição, né, que você vai fazer para esse atleta, para que ele aumente o seu desempenho de acordo com o peso, me corrija se eu estiver errado, de acordo com o peso, com a altura, com a distância que ele vai percorrer, se é o triatlo, já são 3 ali situações diferentes, então é preciso que tenha um profissional que entenda, que viva isso, para poder prescrever da melhor forma. E esse atleta conseguiu os melhores resultados. É isso, né? Essa é a grande sacada aí, né? Sim, a estratégia de suplementação para os atletas são realizadas de acordo com a intensidade do exercício, a intensidade, zona de treinamento Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, e com o tempo de exercício, né? 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E esses dois juntos, tempo e intensidade de treinamento, em paralelo com a periodização de treinamento que ele se encontra. Perfeito. Base, específico, pré-competitivo, ou até então a férias dos atletas, que é o off-season. Perfeito. Muito bom, Karina. Tá super respondido, né, Jean? O que você achou? Show. Bom demais, bom demais. Bom, vamos falar então um pouquinho como que tá a Karina Massa hoje. Você que criou esse ecossistema, né? Você que hoje atende aí médicos, triatletas, atende até nutricionistas, Atendo né? muito Que se nutricionistas. inspiram, né? Nesse seu trabalho, nesse mundo que você criou. Porque a Karina Massa hoje atende todo o Brasil, atende os principais atletas, né? Tem gente fazendo prova lá em Paris e está fazendo a prescrição, o atendimento com você ali. Como que é hoje para você atender online? Como que o marketing digital também te ajudou em tudo isso? Porque sem a Karina, né, entender esse mundo, né, você mesmo hoje faz um pouco de anúncio, você faz essa parte de... contrata, inclusive, ferramentas ali digitais. Eu acompanho, pessoal, então eu posso dizer, a Karina é muito antenada, então ela não espera as coisas acontecerem, ela faz acontecer. E-books, né? Cursos, a pessoa pode comprar, mentorias, além das consultas. Então, assim, para quem está nos assistindo, isso não é fácil, né? Eu mesmo estou aí para gravar um curso faz tempo, não consigo. E muita gente está nesse impasse. Mas, óbvio, você criou uma comunidade, criou todo um contexto, um ecossistema, e agora vem colhendo frutos disso. E hoje, como que tá, né? Como que tá hoje e o que você espera para o futuro? Diante dessa trajetória que eu acabei de te contar, eu vou fazer 40 anos esse ano. Foi, sofrido. Então, posso dizer, sim, que eu cheguei lá. Estou muito feliz, extremamente realizada, muito feliz, sim. Eu cheguei lá e agora? Agora eu vou me manter lá. E vou buscar mais. Sou inquieta, lembra? Então, eu estou buscando me aprimorar, sempre buscando mais conhecimento para oferecer o melhor para o outro, o melhor para o meu paciente, o melhor... Porque, Paulo, as pessoas têm muito a aprender ainda, nós temos muito a aprender uns com os outros, nós temos muito para oferecer para as pessoas. Então, hoje eu sempre falo, estuda, não tem outro caminho, não tem outro caminho. A gente estava falando do digital, como faz para fazer o digital? Gente, é muito simples o digital. A pessoa do outro lado, ela vai ver no seu olho se você realmente sabe o que você está fazendo. Perfeito. Você pode ter o melhor tráfego pago, você pode ter a melhor agência, você pode ter o melhor marketing. Se você não estiver capacitado, não vai dar certo. Exato. Se capacitar é tudo. Depois você pega a agência... É o mínimo detalhe, digamos assim. Sim. É o mínimo, porque se capacitar, a coisa ela é fluida. Vai acontecer. Ela é fluida. Sim. O mundo, ele te enxerga. Você se alinha ali com as pessoas que te procuram. Então, não adianta, não é oba-oba. A internet não é oba-oba que você pega o celular e fala qualquer coisa. Você tem que se capacitar. Perfeito. Não, e esses dias eu fiz um story e eu falei um pouco relacionado a isso que você disse. Se eu pudesse dar um conselho hoje para quem quer abrir uma empresa hoje, tá? Não abra essa empresa hoje. Nossa, Paulo, mas como assim não abra?
espera mais um ano, estuda mais um ano, se aprimora mais um ano, vai buscar parceiros, vai se organizar, vai se planejar, sabe? Se você monta ali uma base bem forte para que ano que vem, nessa mesma data, você esteja realmente preparado. Aí seu negócio, com certeza, tem muito mais chance de ter sucesso, né? E posso falar mais um detalhe, Paulo? Claro. Veja bem com quem você vai estudar, porque hoje é Tem mentoria muito de guru. tudo, tem Verdade. faculdade a cada esquina, curso a rodo. Exato. Sabe meu conselho? Estude da raiz do negócio. Livros. Por exemplo, do estudo científico. Top. Por exemplo, eu não sigo nutricionistas no meu Instagram, eu sigo um outro que foi meu professor. Perfeito. Eu estudo da raiz sempre o estudo científico. A partir de lá, eu consigo montar a minha metodologia. Perfeito. E hoje em dia, ter autoridade é o que conta. Não copie post, não copie do outro. Analise o outro. Será Muito que deu bom. certo para ele? Converse com alguém que está muito além, que está no seu negócio, mas que ele já conquistou muita coisa. Pede conselho para ele. Olha, será que é assim? Vou dar um exemplo meu. Eu quero fazer muito mestrado no que vem. Show. Então, eu tô procurando informações. Olha, onde que será que é melhor o mestrado? Será que é aqui? Mas não assim, fulano fez aquele mestrado, também quero fazer. Fulano fez aquilo, eu também quero fazer. Não, gente, não faça assim que a isso. banda toca, né? Não é assim, fica copiando. Exato. Ou então, eu quero ser igual aquele nutricionista. Não, você não vai ser igual aquele nutricionista. Você vai ser você. Porque o seu maior potencial é ser você mesmo. Então, eu sempre procurei essa autenticidade. A moda trouxe para mim essa questão de exclusividade. Porque Show. o que eu trazia era uma criação. Então, eu sempre Única. tive essa questão de criação. Os meus posts, eu nunca deleguei. Legal. Nunca consegui te Lembro. delegar, né, Sim, Paulo? sim, sim. Eu sempre faço, Porque eu você mesma tem a escrevo. sua identidade, né? Eu escrevo com a minha linguagem, a pessoa ela sabe que foi eu que escrevi. Eu não uso o chat GPT para legendas. minhas legendas, eu estudo, fico horas lendo o artigo, eu faço resumo, coloco ali, faço o meu desenho ali, eu já tenho a base dos posts. Então, assim, eu sempre faço. Então, essa autenticidade, quando eu vim de 3 anos atrás, posso falar mais um pouquinho de 3 anos atrás? Claro. Há 3 anos atrás, por incrível que pareça, não tinham nutricionistas do Endurance com o meu posicionamento. Você sabe disso. Tanto que meus pacientes falam, nossa, Karina, eu não encontrei ninguém assim, da forma que você fala, ou me vestir mais bonitinho, mais arrumada, mais maquiada, mais cabelo arrumado, porque isso Sim. veio da moda, então foi muito fácil para mim. Só que, em contrapartida, eu sabia que o esporte de endurance era aquela mulher de cabelo preso, com uma blusa preta, sem maquiagem. Eu falei, não, eu não vou me aparecer desse jeito, porque essa não sou eu. Eu não vou aparecer aqui de cabelo amarrado, sem maquiagem, de blusinha preta, porque eu faço triatleta tá lá, né? Eu sou nutricionista, eu vim da moda, eu gosto de me arrumar, gosto de falar, então é assim que eu vou me aparecer e ponto. Perfeito. Então, o primeiro vídeo real, assim, que eu investi mesmo num vídeo mais profissional, que foi para agendamento de consulta, eu enchi a agenda. Top. Foi com tráfego realmente, foi intencional, com as copies bonitinha, arrumada bonitinha, mas eu estava preparada para fazer um plano de prova para um Ironman. Eu estava preparada psicologicamente para o que estava vindo para mim e para você. Primeiro você tem um balde, né? Você enche o seu balde com os seus pacientes e depois você tem que tampar o balde para você gerir este balde com esses pacientes aqui, para eles ter confiança em você, para eles falar o seu nome. Olha, eu passei com a Karina, massa principal. Eu entrego sonhos para as pessoas, né? Sim. A linha de chegada tem muito dinheiro envolvido que elas investem, tem muita disciplina envolvida, tem muita motivação envolvida. Não, tem mais disciplina do que motivação, na verdade. E tem o sonho de chegar Não, tem o sonho de, na linha de chegada, vai estar toda a sua família, não pode dar nada errado. Perfeito. Então, o que eu trabalho, só aparece a ponta do iceberg. Legal. Tem todo aquele iceberg lá embaixo, que a gente não enxerga, que tem toda essa dedicação, que tem todo esse sonho, que tem todo... E a pessoa, ela entrega para mim, na minha mão, ali na consulta. Olha, meu sonho de realizar minha linha de chegada está em suas mãos, porque o que determina a linha de chegada não é o treinamento, é a nutrição. Olha você só. pode ter uma cãibra, você pode ter uma dor de barriga, você pode ter uma hipernatremia, hiponatremia, você pode largar essa prova. Uma pessoa que está lá
na Europa fazendo um Ironman, uma maratona, ou então nos Estados Unidos. Por que eu tô falando dos países diferentes? Porque tem uma logística também. Um simples mal-estar ali, Então, né? tem muita responsabilidade. Sim. E isso entra também a questão de valorizar a consulta. A minha conduta ela é muito extensa. Exames laboratoriais, prescrição de bioativos, a rotina do Top. paciente. Eu entro nessa questão psicológica, nessa questão emocional. Por isso que eu vou fazer a minha pós-graduação lá na PUC, Show. em psicologia do esporte, porque eu vi que era realmente necessário. Os pacientes choram na consulta porque não conseguiram... Eu tive um caso esses dias, não conseguiram atravessar o mar lá no Internacional de Santos. E, Karina, eu não consegui quebrar as ondas e terminar. E chora por causa da rotina de treino. Falei, opa, peraí, eu preciso me especializar nisso daqui. Então, bora buscar? Perfeito. Não é uma dificuldade. Sim. Opa, bora buscar então. Eu tô precisando disso daqui, com muita leveza. Essa questão da estratégia de prova, do plano de prova, indicar pacientes. Então, é uma conduta muito extensa. Aí o paciente vem falar, uma pessoa que não sabe de nada, fala, Karina, eu vou fazer uma meia maratona, aí faz um plano alimentar para mim, como se eu fosse entregar um plano alimentar. E Tipo assim, quanto que essa consulta é X? Putz, eu não vou poder pagar. Não, a pessoa acha que vai pagar R$200 num papel. Não, tá completamente fora de cogitação, eu nem pego. Tá certo, tá certo. Envolve Nem todo o faço. acompanhamento, como você comentou, né? Mas tem essa questão. Putz, nem pego. Opa, mas espera aí. Ela quer ser atendida por mim. Eu não posso oferecer, né? Tem os que podem arcar, é a Certo. prioridade. Tem os que não é a prioridade. Nutrição, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema. Perfeito. Tem mercado para todo mundo. Mas eu também quero atender essa pessoa aqui. O que eu fiz? Eu gravei o Mais Potência. Perfeito. O curso de suplementação para atletas de pré, entre e pós-treino, garante boa recuperação muscular, para ele terminar o treino e ir para a vida sem dor, Show. sem desconforto gastrointestinal, sem cãibras, com uma metodologia que eu executo ali com os meus pacientes. Então, eu trouxe essas aulas gravadas. Apesar de que os atletas não terem muito essa paciência de ficar assistindo vídeo, aprendendo, eu ainda bato na tecla de ter essa paciência para assistir, para aprender, porque assim, vai valer cada minuto, é a questão de sentar a bunda na cadeira e aprender por um valor mais acessível, melhor, né? um custo-benefício. Sim. Então, eu peguei e dei essa possibilidade para este atleta aqui que está lá na Hotmart também. Perfeito. Tem ótimos resultados as pessoas que compraram e vão adorar tanto que depois vão querer a consulta individual com a Nutri, com toda Já certeza. acontece isso, inclusive, né? Sim, com certeza. Mas muito bom, Karina. É perfeito. A forma que você explica e mostra já agrega todo o valor no trabalho que você faz. Já dá para entender que não é algo simples, que é um acompanhamento real, que é um acompanhamento assim completo do início ali do treino até a linha de chegada. Muito. E óbvio, foi até legal que você falou do Mais Potência, né? É uma ferramenta online que a gente, inclusive, está ajudando lá junto com o Kaique, na YesDev, com o landing page, toda a parte digital aí a gente te ajuda. Mas é muito importante essa questão da esteira de produtos, porque você oferece um produto num custo menor para, né? Claro que é vídeo, né? Enfim, não é o ideal, mas assim, vai resolver e vai ajudar muitas pessoas. Não, tem os PDFs também. Pronto. Tem os Então, aí, PDFs prontos. né? Para quem está buscando custo-benefício. Você lembra quando a melhor gente foi opção. gravar? Você foi gravar lá e eu só ia oferecer o e-book? Os Show. PDFs? Falei, gente, mas é muito PDF, as pessoas vão ter muita dúvida. Aí eu parei com tudo. Falei, Paulo, para tudo. Show. Não, eu tinha gravado 3 vídeos editados, maquiagem, tá? Falei, não quero mais. Falei, não é PDF, dá um papel escrito. Não, eu vou gravar o vídeo. Top. Aí eu escrevi meses, né? Por causa da rotina, treino, de triatlo, sim. e atendendo, aquela loucura. Então, eu escrevia de final de semana, à noite. Aí eu escrevi toda a didática do curso. E aí, depois de 6 meses, eu gravei. E coloquei, eu gravei. Mas tem os PDFs para as pessoas que Perfeito. gostam mais de ler e de ficar lá também. Sim. Então, você consegue atender todo esse público também, né? E eu acho que é muito importante isso, toda essa esteira digital que você criou, essa questão da consulta particular também, que é muito importante. Então, para quem precisa e quer ter um acompanhamento mais próximo, é o ideal, enfim. Então, a pessoa consegue entender todo esse ecossistema. Não é à toa que você atende pessoas de todo o Brasil,
Tem várias pessoas dentro do Mais Potência. Tem nutricionistas que estão aí adquirindo produtos seus para poder também evoluir. Então fica aqui todas essas dicas aí da Karina. Deu para perceber o quão técnica você é, o quão preocupada e cuidadosa com cada detalhe de seus alunos. Eu acho que esse é o diferencial. Vamos para o case rápido, né? A gente está chegando aqui na reta final. Tem algumas perguntinhas. Vou pegar aqui o nosso troféu. Você que... Olha só, deu uma luz aqui. Você que já tem vários aí... vários troféus, né? Corrida, enfim, triatlon, várias medalhas, vários troféus. Tem mais um aqui, tá? Vou fazer 3 perguntinhas para você. Agora já saindo um pouco do mundo da nutrição, falando ali da Karina Massarotti novamente, voltando ali. Eu queria saber de você. Jogo rápido, bate-bola, né? Se quiser estender um pouquinho também não tem problema, fica à vontade, tá bom? Fala para mim então lá, vamos lá. Karina Massa, o que o Brasil precisa para melhorar? O Brasil precisa... As pessoas brasileiras, né? Isso. Vamos falar das pessoas brasileiras? Pode ser. Vou fazer de novo então. O que as pessoas do Brasil precisam para melhorar? Na sua opinião? Ter essa sensibilidade maior em oferecer o seu melhor para o próximo, para formar essa corrente do bem. Eu acho que a pessoa que não consegue ouvir o seu propósito e não ouvir o seu chamado, ela não tem coragem. Então, eu acho que o Brasil poderia ter mais... As pessoas brasileiras poderiam ter mais essa coragem de ouvir esse propósito, porque é somente assim que vão ressignificar suas vidas e dando o melhor para o outro, que elas realmente serão felizes. Esse realmente é... Perfeito. O que o Brasil Sim. e o mundo, na verdade, poderia ter perfeito. essa sensibilidade maior. A importância da família na sua trajetória. Resume-se aos meus pais. Ao meu pai, sempre me ajudou, certamente, desde quando eu estudei moda, né? E a minha mãe, com certeza. Se não fosse a minha mãe, seria muito mais difícil. Então, foi muito base, importante. Né? Sim. O que é sucesso para você? Sucesso é ter essa sensibilidade de encontrar o seu sentido da sua vida, qual é o sentido da sua vida, e fazer dele o seu propósito. Esse é o sucesso, esse é o verdadeiro sucesso. Muito bom. Karina Massarotti, muito bom, Jean. É isso aí? Perfeito, Karina. Vamos então, queria agradecer a todos que estão com a gente até aqui, ali no meio agora, Karina, nós estamos na câmera principal, tá? Vamos dar um tchau pro pessoal e aguardando vocês lá no episódio, é isso? Valeu, pessoal, tamo junto e até a próxima! Show de bola!